Olá, começa agora o Questão de Ordem e o tema de hoje são as políticas públicas para a juventude. De acordo com a resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, 12 de agosto é o Dia Internacional da Juventude. E hoje, quais são os desafios dos jovens? Há um aumento da violência, crise de trabalho, emprego, mais oportunidades na cultura e no esporte? Bom, para debater possíveis soluções, recebo aqui no estúdio a vereadora Débora Palermo, presidente da Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude aqui da Câmara, vereador Gustavo Peta, presidente da Comissão de Educação e Esporte, também aqui da Câmara, e de forma virtual, o Felipe Gonçalves, coordenador de políticas públicas da Juventude aqui de Campinas. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereadora Débora, começo com a senhora. Você enxerga aqui onde estão as urgências, as necessidades. Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Boa tarde, Gustavo. Não. Gabriel. Desculpa, Gabriel. Boa tarde, público. Boa tarde, Felipe, vereador Gustavo. Muito bom estar aqui, né, participando. Eu acho que políticas públicas para os nossos jovens sempre serão mais necessárias mais políticas, né? Hoje eu vejo Campinas tem avançado, né, em políticas públicas para nossos jovens. Foi a primeira cidade, né, inclusive a participar do SINAGE, né, a segunda do país. Então eu acho que a gente está numa boa posição nacional aí, mas ainda falta muito, né? A questão do esporte, nós precisamos avançar muito, né? Eu vi agora nas Olimpíadas o potencial que os brasileiros têm, o que o brasileiro faz, o que é capaz. E nós temos investido tão pouco em esporte, né, no país, tão poucas políticas públicas nessa área, que é de suma importância para prevenir das crianças, dos adolescentes irem para o tráfico. Porque o esporte ele cuida da saúde, ele cuida da educação e cuida da profissionalização, porque pode ser uma profissão também. E o que me preocupa também é a questão da profissionalização, emprego, renda, né? Nós precisamos também pensar em educação profissionalizante, mais cursos profissionalizantes, mais cursos técnicos, né, profissionalizantes para os nossos jovens, para dar condições de competitividade, principalmente para os de mais baixa renda, para o mercado de trabalho. E eu estava falando ainda hoje, preparando, né, aqui com a minha filha, sobre o meu tempo de ensino médio. Eu fiz patologia clínica. Em Souzas eram 3 cursos técnicos no ensino médio: turismo, patologia clínica e magistério. E eu vejo constantemente agora amigas minhas, amigos meus postando que estão se aposentando e que ficaram a vida toda trabalhando ou como patólogo, ou com agência de turismo, ou professoras. Então, eles saíam com oportunidades, com um emprego, né? E fizeram faculdade, muitos fizeram outras faculdades, tudo mais, já tinham uma oportunidade de emprego, já tinham um emprego, uma profissão, né? Emprego não, mas uma profissão, né? Então, eu acho que nós devemos isso para os nossos jovens, né? Para os nossos adolescentes, considerando que, né, a juventude é 15 a 29, né? Vai desde a adolescência até 29 anos, né? Mas essa qualificação começando no ensino médio, então. Isso, exatamente. Eu acho, no ensino médio, para aqueles que queiram, né? Quem não quiser fazer o curso técnico, lógico que vai ter o curso, mas eu acho que oferecer o curso técnico é muito importante para a nossa juventude. Acho que essas áreas e muito mais, né? Educação, saúde e tudo isso. Mas vamos trabalhar para avançar nessas políticas públicas. Já temos trabalhado. O Felipe já tem feito um bom trabalho e até eu parabenizo. O Felipe é muito envolvido, ele é muito dedicado. E a gente tem conversado bastante sobre isso e com certeza iremos avançar em políticas públicas. Vereador Gustavo Peta, presidente da Comissão de Educação e Esporte, não tem como não abordarmos, né, o assunto, o impacto da pandemia nas escolas, nas instituições de ensino, faculdades. O que este tempo sem as aulas presenciais te mostrou? O que precisamos
corrigir desde já. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Eu que agradeço, Gabriel, pela oportunidade, cumprimentando a vereadora Débora Palermo, cumprimentando o Felipe, todos os telespectadores da TV Câmara. Esse é um debate muito interessante, né? Eu até mesmo, assim, antes de ser vereador, eu tive a oportunidade de participar do primeiro Conselho Nacional de Juventude, que foi lá em 2003, 2004, por aí. Na época eu representava a União Nacional dos Estudantes nesse conselho. E ali foi um embrião, né, das discussões sobre as políticas públicas de juventude, que partiu como base, eu acho que até hoje serve como um princípio, o Felipe vai poder falar melhor sobre isso, a ideia do jovem como um protagonista e como um sujeito de direitos. Tá. Porque por muito tempo o jovem só foi visto pelo Estado como um problema a ser tratado da perspectiva da segurança pública. Não que isso não continue, né? Mas você tem que olhar o jovem não só sobre esse viés. O principal viés é sobre o viés dos direitos. A juventude possuindo direitos, evidentemente também os deveres, mas nessa perspectiva, né, de dar oportunidade, de dar chance para uma juventude que boa parte dela está excluída dos principais meios de acesso, né, ao conhecimento, à universidade, à educação. Então, acho que essa é a perspectiva. Então, eu sempre vejo também, quando a gente fala sobre direito, a gente nunca pode retroceder. Eu fico muito preocupado, por exemplo, porque já que nós estamos nessa semana, essa semana mesmo, no Congresso Nacional, foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda vai ter que ser aprovado no Senado, uma lei que diminui os direitos dos jovens no mercado de trabalho, sobre a perspectiva que isso vai aumentar os empregos, mas diminui em retirar o vínculo trabalhista, 13º, férias, fundo de garantia. Então, assim, direitos fundamentais para qualquer trabalhador. Qual que é a minha preocupação sobre isso? É que isso não vai só criar um emprego precário para o jovem, vai substituir um emprego que existe pelo jovem sem criar novas oportunidades. A solução para a questão do emprego para a juventude é principalmente que o Brasil volte a crescer, porque aí você passa a ter mais oportunidades para todos, e você pode ter algumas políticas que induzam a entrada do jovem no mercado de trabalho, como incentivo fiscal. Aí você pode trabalhar com alguma forma para estimular a empresa a pegar o jovem, mas não precarizando o trabalho do jovem em substituição do trabalho de alguém que já está lá na empresa há muitos anos. Não pode sair da CLT, das leis trabalhistas. Exatamente, os direitos mínimos, né? Então, assim, eu estou dando um exemplo só para dizer o seguinte, eu acho que a nossa perspectiva, tanto em Campinas como no Brasil, tem que ser de mais direitos. Os jovens precisam ter mais direitos para terem mais oportunidades e para assim poderem se inserir no mercado de trabalho, no mundo da educação, né? Então, o que a vereadora Débora Palermo falou aqui, eu concordo com tudo. Tem que ter mais acesso ao esporte, mais acesso à cultura, ao trabalho, ao ensino técnico, né? Porque o ensino pode ser normal para aquele que quer o ensino médio normal, mas se você tiver mais oferta de ensino técnico é bom, porque uma parte da juventude já precisa entrar no mercado de trabalho rapidamente. Não pode entrar no mercado de trabalho só depois da universidade, como uma parte tem essa possibilidade. Eu sonho e gostaria que todo mundo pudesse entrar só depois da universidade. Foco só no estudo, mas não é essa a realidade. Como é nos países mais envolvidos, inclusive. Né? Muita gente, o pessoal vai, aí com 25 anos, tal, entra no mercado de trabalho. A nossa realidade não é essa, e a gente tem que, né, dialogar com a realidade que a gente vive. Inclusive eu, quando terminei o ensino médio, para eu fazer a faculdade, eu fiz magistério e eu dava aula para pagar minha faculdade. Tá. Eu já conseguia, eu não era professora efetiva, mas eu era aquela que substituía aqueles professores que faltavam. E todo dia faltava, então a gente fazia minha mãe foi assim também, Débora. Ela fez Carlos Gomes, né, que era chamado de escola normal. Sim. E aí foi fazendo a faculdade dando aula, né? Então, e se a gente não tem essa oferta, aí às vezes eles se sujeitam a subempregos, empregos que não profissionalizantes, Sim. né? Então é muito complicado. E nós vamos falar sobre isso também.
Segundo o Estatuto da Juventude, são consideradas as pessoas entre 15 a 29 anos, ou seja, uma faixa etária grande, com contextos diferentes, inúmeras realidades e com temas complexos, como a educação na pandemia. Felipe Gonçalves, seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Muito obrigado, Gabriel. Saudar aqui a todas e todos, vereadora Débora Palermo, vereador Gustavo Peta e todas os telespectadores da TV Câmara. Como bem disse o Gabriel, né, as políticas de juventude, no Brasil como um todo, elas são voltadas para pessoas de 15 a 29 anos, né? Ou seja, os jovens são as pessoas dentro dessa faixa etária. E falando nisso, né, a gente fala de uma diversidade enorme de pessoas, né? Porque já sabem, na fase da juventude é quando o jovem a pessoa começa a formar sua identidade. E aí, né, num Brasil tão diverso como o nosso, né, a cultura tão diversa como a nossa, dentro da juventude é maior ainda, é mais acentuado isso. Então, é difícil você conseguir ter digamos, uma linha, né, única para todos os jovens, né? Você precisa considerar todas as diferenças econômicas, as diferenças sociais, as diferenças raciais e por aí vai. Eu estou na Avenida Francisco Glicério, então, de repente, passa uma moto, passa um ônibus. Fique tranquila. Então, fazer políticas para a juventude no Brasil implica também em conhecer essa realidade, né, e essa multiplicidade de atores, de sujeitos de direitos, como bem disse o vereador Gustavo Peta. E esse foi o primeiro assunto que o Conselho Municipal da Juventude de Campinas debateu no ano de 2021, né, a educação na pandemia, como que a gente vai superar, né, essas questões educacionais, como que a gente vai, de fato, conseguir equalizar, né, o déficit educacional que vem acontecendo, né, desde a pandemia. Claro que, na verdade, desde antes da pandemia, né, se a gente analisar mais friamente, a gente tem essa desigualdade na educação desde sempre, né? Mas a pandemia agravou e acentuou e evidenciou, né, todas essas informações. Então, esse foi o primeiro debate que o Conselho da Juventude fez, no sentido de tentar entender como que o jovem tem estudado ou não estudado, né, enfim, desde o ano passado. Já tem uma resposta, Felipe, de como superar este momento que nós ainda estamos vivendo. A gente está vendo uma melhora, mas nós ainda estamos vivendo a pandemia. Vocês, nesse debate nesse encontro que foi realizado, chegou uma resposta de como superar este período? Olha, a superação vai ser a longo prazo, né? Acho que a gente tem isso muito claro. No ano passado, na verdade, esse ano foi lançado o Atlas da Juventude, foi iniciativa do Conselho Nacional de Juventude, em parceria com vários órgãos, né? Que fez, de fato, um levantamento, uma pesquisa sobre a situação dos jovens do país como um todo. E aí lá tem alguns indicativos, alguns indicadores de como está a situação. Mas, antes de responder essa pergunta, né, acho que até o vereador Gustavo Peta falava aqui nos bastidores, se tem uma coisa que a gente tem que priorizar, né, nessa questão, tanto para a juventude, mas para a população em geral, é que a educação, né, o conteúdo a gente corre atrás, a gente consegue dar conta depois, mas as vidas, né, a gente precisa preservar. E então acho que foi acertada as decisões de não ter as aulas presenciais, mas a gente agora precisa, nesse, entre aspas, tá, pós-pandemia, pensar nessas políticas de reparação, né? Então a gente vai precisar pensar em como talvez aumentar a carga horária, de fato ter trabalhos escolares que de fato consigam elevar a qualidade do ensino, né? Porque a gente sabe que as aulas remotas não foram eficientes, né? Isso em todas as esferas, tanto no ensino básico como no ensino superior. Então, a gente vai precisar, de fato, incentivar e, quem sabe, ampliar as cargas horárias para que a gente consiga dar conta desse conteúdo que foi perdido foi escoado, né, ao longo desse período. Gustavo e Débora, a gente tem um dilema aí pela frente, porque pensando neste jovem que está no ensino médio, nós temos muitas realidades. Um jovem que estava numa escola particular, que tinha internet, que tinha o seu quarto, que tinha o seu tempo, provavelmente hoje ele está preocupado com a pandemia, mas ele está preocupado com o vestibular. Ele quer fazer o Enem, ele quer fazer a prova, ele quer seguir com a vida dele. Enquanto tem um outro jovem que fala, mas eu estou há 1 ano e meio sem conteúdo. O vestibular está em segundo plano. Então, a gente está lidando com muitas diferenças?
Olha, eu acho, Gabriel, quero também ouvir a opinião da vereadora Débora, mas eu não tenho dúvida que a pandemia, ela ampliou essas diferenças. Essas diferenças já existiam, elas são marcas, né, da nossa sociedade, e a pandemia, além de dar mais visibilidade, ela ampliou. Então a desigualdade na educação hoje é maior ainda do que já era antes entre aqueles que possuem acesso a uma escola com determinada condição e a grande maioria que depende da escola pública, né? Mas não é só por conta da escola não ter dado conta do recado, né? É por conta também da própria condição social da pessoa. Sim. Né? Se você não tem em casa acesso aos meios de tecnologia como precisava ter para acessar as atividades remotas, você já ficou excluído, né? Então é um problema gravíssimo. Então eu acho realmente, eu estava até dialogando com a Secretaria de Educação nessa última semana, da gente produzir um debate amplo na cidade, envolvendo todos os atores, para pensar esse plano. É lógico que a Secretaria com certeza está pensando no plano, mas é importante que ela ouça todo mundo para ter um plano robusto, um plano consistente. Porque a gente não pode partir da ideia assim, é irreversível a perda. É evidente que há prejuízo, mas a gente tem que correr atrás. As grandes nações do mundo estão investindo mais, estão pensando. Eu vi outro dia, até os Estados Unidos, que é um país marcado assim por ser um país mais liberal, etc., alguns estados estão ampliando o investimento na educação para tentar diminuir esse prejuízo. Ok. Porque ele é evidente, mas a gente precisa enfrentar, né? Fazer alguma Sim. coisa. Então, acho que a gente tem que fazer um debate com a secretaria, evidentemente, conduzindo isso, porque é ela que vai Sim. executar, mas ouvindo toda a sociedade. Exatamente. Eu acho que aumentou, não tenho dúvida que aumentou muito. Eu acompanhei muito de perto isso, né? Vendo aulas por exemplo, dos meus sobrinhos que estudam em escola particular, aulas remotas, mas de uma qualidade muito boa, todos os dias, bem organizadas, né? Tanto que ele entrou direto em medicina, saiu do médio e entrou em medicina. Está no primeiro ano de medicina com 17 anos. Isso me magoa, me deixa muito triste. Porque a gente sabe que o potencial das crianças não existe mais inteligente na camada mais alta da sociedade. Nós temos crianças inteligentíssimas, mas sem oportunidades. Eu tive uma mãe que me procurou durante a pandemia, desesperada, com medo que o Conselho Tutelar acolhesse os filhos dela, porque ela tem 4 crianças, ela mora na área rural e ela não tem acesso à internet. E os filhos não estavam não podendo assistir às aulas, as poucas aulas oferecidas pela Secretaria de Educação. E aí ela foi me procurar, assim, quase chorando, pedindo para mim, por favor, se eu podia falar no conselho para não tirar os filhos dela, porque ela tinha sido chamada no conselho, mas provavelmente não foi por causa da escola. Eu falei que de forma alguma, que é uma época atípica de pandemia, que não existia a menor possibilidade disso, mas... E quantas outras famílias não deviam estar nessa mesma situação? Quantas crianças não tiveram acesso a conteúdo nenhum? Eu acompanho, por ser professora, por ter dado aula há 22 anos, eu acompanhei muito esse tempo todo. Várias escolas e vários profissionais. E tinham escola que não davam aula, não tinham conteúdo, as crianças não tinham aula. Eu falei com inúmeras mães, meus filhos não têm aula. Não tem aula. Então, esse degrau, eu falo, a camada mais alta da sociedade vai cada vez dominar mais. Aí eu fico muito brava, porque às vezes a gente vê algumas ideologias falando que defendem os mais pobres, mas eu não vejo efetivamente fazendo nada por isso. Então, eu acho que o que o Gustavo falou desse plano, e eu vou bater muito firme nisso, um plano de recuperação de conteúdo, de recuperação para essas crianças ter condições, porque por pesquisas feitas, tem um déficit que vai ser 20 anos demorar para colocar em ordem. Nossa, é uma geração. É uma geração. Então, 2 anos parado, 2 anos sem conteúdo, né?
E as crianças sem culpa alguma de nada disso que está acontecendo, né? Porque as crianças, ninguém tem culpa, né? Na verdade, ninguém tem culpa de nada disso. Por isso que a gente fala, né? É até difícil a gente falar da pandemia, porque a gente fica dividido entre o que fazer, o que não fazer, quem está certo, quem está errado, porque a gente ouve tanta coisa. Mas eu acho que esse plano que o Gustavo falou é imprescindível. Nós temos que deixar alguma para aqueles que, principalmente eu vejo muitos jovens que têm conversado comigo, beirando o vestibular, desesperados, preocupados, porque não... Então, para que eles tenham a oportunidade de concorrer, né, em condições de igualdade com alunos da rede particular. Eu acho que, com certeza, a Secretaria de Educação já está programando isso, mas nós temos o Estado, né, Gustavo? Tem o Estado. Eu até falando disso, Débora, que assim, a gente acompanha todas as redes, mas é evidente, como vereador, a gente acaba acompanhando mais a rede municipal. O que a gente vê na rede municipal é que a rede municipal teve um plano, vamos dizer assim, de ensino híbrido, remoto, atividade, etc. Mas mesmo ela tendo essa proatividade, e eu sempre falo, né, que há muitos diretores, professores da rede municipal muito comprometidos e muito capazes e muito qualificados, mas mesmo com tudo isso, o que ocorre? Uma parte dos estudantes, das famílias, não teve acesso aos meios de tecnologia. A secretaria até ofereceu num determinado momento, mas não o suficiente para garantir um acesso igual, vamos dizer assim, para todas as crianças. Então tem muita criança que realmente ficou sem conteúdo durante todo esse período. Então precisa desse plano, né? Esse plano ele é muito importante. Tem que levar em conta também, aproveitar que a secretaria, inclusive, comprou muitos equipamentos para os próprios estudantes. Sim. E verificar aí o que fazer, né? Até se utilizando muitas vezes desses equipamentos que os estudantes agora estão recebendo para tentar diminuir o prejuízo. Outro dia, só um último dado, outro dia eu vi os dados da Unicamp, do Conveste. O nível geral já caiu no vestibular. Então a nota do vestibular da Unicamp, na média, já caiu bastante nesse vestibular que acabou de ser realizado e não tenha nenhuma dúvida que é resultado da situação de pandemia que a gente está vivendo. Sim. Felipe, um relatório que foi divulgado recentemente pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância apontou 667 mil alunos fora das escolas em todo o estado de São Paulo. Evasão escolar é uma preocupação deste jovem que muitas vezes precisa trabalhar, chega a 15, 16 anos, alguém chega em casa e fala, preciso que você trabalhe, já que você não está na escola, vai trabalhar. Há esta preocupação de evasão escolar? Com certeza, Gabriel. É uma das coisas também que o Conselho e a Coordenadoria da Juventude se atentam, né? É um dos problemas, a gente pode dizer que é uma das prioridades, um dos principais problemas que o município enfrenta, né? Na verdade, quando eu digo município, é a cidade de Campinas, mas lembrando que a educação do ensino médio, né, é responsabilidade do governo do estado, e a gente vê, né, que não existem hoje políticas públicas efetivas para combater a evasão escolar. Como você muito bem colocou, um dos principais motivos é a questão da renda, né? Esse jovem precisa de uma renda imediata e acaba evadindo para poder ir trabalhar no mercado de trabalho, muitas vezes informal, né? E chamando atenção em relação a isso, né, nós temos uma rede de entidades que oferecem serviços de aprendizagem profissional gigantesca aqui no município. Hoje acho que são 14 entidades, mais as escolas técnicas, mais o Sistema S, e muitas vezes o jovem sai, né, do ensino médio e vai trabalhar no mercado de trabalho informal, muitas vezes até em casos de trabalho infantil, né, que a Débora tem bastante propriedade de assunto para falar sobre isso, e acaba saindo da escola, não terminando os estudos e, consequentemente, ele se mantém numa situação aí de trabalho precário, se mantém numa situação aí de trabalho, passando outra moda, de trabalho precário, ou seja, ele não consegue sair daquela condição social porque ele não conseguiu terminar os estudos, e então ele não consegue um trabalho melhor, né? Ainda acaba virando um ciclo vicioso em relação a isso por conta de um problema que começou lá na evasão do ensino médio. Então, assim, a gente tem um problema que, além da evasão, nós temos também
adolescentes, crianças que não se matriculam no ensino médio, que terminam o nono ano e não se matriculam no ensino médio. Então, eu acho que isso deve compor esse relatório também, mas é um problema grave e precisa se pensar, então, em políticas, primeiro, né, que combata a evasão escolar e, segundo, que fomentem, né, ou seja, incentivem o trabalho como aprendiz, que é o trabalho seguro, que é o trabalho que consegue conciliar, né, a educação com o trabalho, porque muitas vezes no mercado de trabalho normal, né, digamos, vai trabalhar direto com uma empresa, sem a intermediação de uma entidade ou do sistema de jovem aprendiz, esse jovem vai lá trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, sem conseguir dar conta, então, de continuar os estudos. Então, a gente precisa pensar nessas duas coisas, né? Nas políticas de permanência, né, no ensino médio, e também no incentivo ao trabalho, o primeiro emprego, né, o programa Jovem Aprendiz. E, enfim, acho que é um pouco nesse caminho, né, para combater a evasão escolar. Ô Felipe, nós estamos na Semana da Juventude, ela está no calendário oficial aqui de Campinas. O que foi preparado e vai até o sábado, dia 14? É isso mesmo. Ela começou no dia 9, né? 9 de agosto e vai até o dia 14, que é um sábado. Nós, através do Conselho da Juventude, Coordenadoria da Juventude e a Fundação FEAC, através do programa Juventudes, nós criamos um formulário e provocamos a sociedade para que pudesse fazer propostas, né, de atividades voltadas para os jovens aqui no município. Ao todo, nós fechamos em 33 atividades, né, que começaram na segunda e vão até sábado, né, algumas ainda irão acontecer, e entre elas, bem diversas, né, a grande maioria virtual, uma ou outra presencial, mas seguindo aí os protocolos da Covid-19, mas também bem diversas, né? Entre oficinas educativas, rodas de conversas virtuais, apresentações culturais também virtuais, enfim, uma série de atividades que vão refletir, junto ao jovem, diversos assuntos, né? Um deles é o mercado de trabalho. Uma live que foi realizada durante essa semana, discutiu a experiência dos jovens no mercado de trabalho, a vivência que eles têm em relação àqueles que almejam, que querem entrar no mercado de trabalho. Esse foi um dos assuntos. Aconteceu também uma sobre protagonismo juvenil, né? Como que o jovem pode se inteirar dos assuntos da cidade e participar mais, né, da vida em sociedade, podendo propor ações, propor atividades e até cobrar, né, a municipalidade, cobrar o legislativo, né? Então, no protagonismo juvenil, a gente abordou esses temas também. Mas, ao final da semana, a gente tem, no sábado, um sarau de encerramento, daí é uma comemoração mesmo, né, agradecendo aí todos os parceiros, que vão ser várias apresentações culturais dos jovens ao vivo, online, que vão abordar também alguns temas distintos, né, sobre a temática da juventude. Então, foi uma programação muito rica, né, muito cheia aí de atividades, e a gente espera que no próximo ano, né, quem sabe, possamos aglomerar, né, e fazer coisas muito maiores. É o que todo mundo espera. Sim. Débora e Gustavo, como é que vocês enxergam esta semana especial com lives sobre mercado de trabalho, autocuidado, cidadania, esporte? Entendem que este diálogo é importante e como captar esse jovem que muitas vezes fala, essa live aí eu não vou assistir. Essa é uma outra dificuldade, além de todos os problemas que nós temos, trazer este jovem para poder assistir, para mostrar os direitos que ele tem? Principalmente em época de pandemia, né? A pena a gente, com certeza, se fosse presencial, se a gente pudesse, né, fazer todas essas oficinas, uma roda de conversa presencial. O jovem gosta muito, né, de estar junto, batendo papo, debatendo, fazendo atividades. Eles gostam disso. Isso é muito do jovem também, né? Mas com a pandemia, infelizmente, como disse o Felipe, tomara que o ano que vem a gente possa fazer, que é importantíssimo, porque isso estimula o protagonismo, isso estimula também, abre, eu acho, que os horizontes, o olhar. O que me preocupa hoje, Gabriel, também, eu como coordenadora ali no Adalberto de 2013 e 2015, eu era coordenadora do 8º ou 9º ano, né? Uhum. Mas eu conversava muito com o pessoal do médio, porque eu sempre gostei muito de adolescente, de criança. E eu vejo que o jovem de hoje, ele quase não sonha. Tá.
E isso me preocupa, porque quando eu era jovem, eu era criança, né? Mas faz tempo, né? Mas todo mundo falava assim, nossa, o que você quer fazer? Ah, eu quero ser professor, eu quero ser dentista, eu quero ser médico. E hoje você pergunta, são poucos jovens que falam, não, eu quero fazer uma faculdade disso, eu quero... Hoje é youtuber. Então, o que eu ficava muito preocupada, muitas meninas queriam ser manicure, Tá. manicure. Muitos meninos queriam ser DJ, jogador de futebol. Nada contra essas profissões. Profissões, como qualquer outra, importantíssimas. Mas a gente tem que estimular o nosso jovem a aprender, a estudar, a ir adiante, ir para frente. Qualificar. Qualificar, né? E muito disso também está relacionado, eu digo assim, à educação do Estado, porque a educação no município, ela é muito diferente, como muito bem colocou o Gustavo, ela é muito melhor. O nível, por exemplo, eu fui numa escola municipal esses dias, eu vi o equipamento para aula da escola municipal é de primeira linha. Tinha um problema lá com a IMA que não tinha instalado corretamente para o equipamento poder ser usado. Inclusive, depois eu preciso falar com você sobre isso, Gustavo, mas equipamentos, assim, a escola é equipada com equipamentos de ponta municipal. O Estado já não é a mesma coisa. Outra coisa que nós precisamos, enquanto legislativo, enquanto cidadãos, pais, professores, profissionais, é cobrar uma política para a educação do Estado de reconhecimento do profissional de educação. Desde o salário que se paga para um professor da rede estadual, até as condições de trabalho que se é oferecida para o profissional. Então, não é raro, e eu vi muito isso, crianças chegarem comigo ali no 6º ano, sem saber ler e escrever, eram muitas. Se formando, chegando no ensino médio, sem ler e sem escrever. Agora, você multiplica 200 dias letivos, vezes 5 horas ou 4 horas diárias. Como é que a criança fica sentada num banco de uma escola todo esse tempo e sequer aprende a ler e escrever? E eu fazia, junto com 3 professoras, um planinho de 6 meses com essas crianças que chegavam sem ler e sem escrever no 6º ano na escola. Em menos de 6 meses, nenhuma que chegou a 6 meses, já estavam lendo e escrevendo. Então, a educação no nosso país precisa ser repensada. A gente precisa urgentemente fazer alguma coisa pela educação em favor das nossas crianças, de nossos adolescentes, porque muitos, a gente às vezes fala, não quer estudar, não são as crianças, não são os jovens, não são eles o problema. É como o Gustavo falou, eles não são o problema. Nós temos que dar educação de qualidade, com qualidade, para que eles possam ter condições de seguir adiante no mercado de trabalho e na vida, né? Porque educação, cultura é para tudo, né? Não é só para o mercado de trabalho. Só para deixar claro e não restar nenhuma dúvida, se a criança ela quiser ser manicure, que ela seja a melhor manicure, que ela se qualifique para isso, que ela faça um curso, que ela vai estudar a unha de gel, que dure mais a unha que lá fora. Se quiser ser um DJ, que estude uma parceria, mixagem de música, a profissão que ele escolher, mas que ele tenha a qualidade e o curso suficiente para ser um profissional extremamente qualificado. Gustavo Petro, como é que você vê essa semana especial e como captar esse jovem que muitas vezes está afastado de algo que é interessante, que é algo que vai discutir, mas que às vezes não chega nesse jovem? Não, primeiro eu quero parabenizar o Felipe, a coordenação, pela realização da semana. Acho que o desafio é ainda maior, né? Porque se já havia um desafio de realizar espaços como esse em momentos menos traumáticos como esse. Normais, vamos dizer. Imagine agora no contexto da pandemia, com todas as necessidades aí de protocolo, de distanciamento. Eu queria parabenizar, acho que é uma iniciativa muito importante. Eu, no primeiro mandato aqui de vereador, o nosso mandato e o mandato do então vereador Thiago Ferrari, nós fizemos a proposta do Conselho Municipal de Juventude. Aí, na época, tinha um problema de vício de iniciativa aqui na Câmara, e aí, em conversa com o Executivo
do então prefeito Jonas Donizete, mandou a proposta, nós trabalhamos aqui na Câmara, aprovamos, e eu fico sempre muito satisfeito de ver que o Conselho continua funcionando, cumprindo o seu papel na cidade. Porque realmente a gente precisa do quê? A gente precisa olhar a juventude nessa perspectiva que o Felipe falou, são juventudes, né? Existe uma juventude, vamos dizer assim, mas existem muitas identidades diferentes, relacionadas à questão social, relacionadas à questão cultural, né, a como ela se identifica, em que grupo, em que segmento. Então, o que eu acho que o poder público tem que fazer é estimular, dar visibilidade às atividades culturais, esportivas, né? O poder público muitas vezes não precisa ser ele que vai fazer a coisa acontecer. Já tem um monte de organização de juventude fazendo. O poder público ele precisa estimular, valorizar, abrir espaço, não reprimir, né? Então, por exemplo, já teve problema aqui na cidade, às vezes, de um grupo querer fazer um sarau, e aí, muitas vezes, a polícia chega e acha que aquilo é, vamos dizer assim, vadiagem necessariamente, e reprime, não deixa realizar. E, na verdade, o grupo estava ali para querer fazer uma apresentação cultural, tocar uma música, recitar um poema. Então, há ainda muito preconceito e discriminação contra os jovens. E a gente, na verdade, tem que combater isso e tem que valorizar as boas iniciativas. Porque eu digo para você, Gabriel, já faz um tempo também, mas eu lembro um pouco quando eu era adolescente e jovem. Você é uma fase que você está em formação, é uma fase extremamente complexa, mas que você sempre procura se identificar com um grupo. Sim. Porque você quer se sentir representado por um coletivo. Sim. Se você incentivar, enquanto poder público, os coletivos que tenham um componente positivo, você vai ter mais chances daquela pessoa se identificar com algo positivo. O que eu falo que é algo positivo? Não, uma atividade cultural, uma atividade esportiva, uma atividade social, uma atividade religiosa, diversos tipos de atividade. O problema é que, se você não valoriza e não abre espaços para essas iniciativas diversas, e aí é diversas mesmo, porque tem gente que vai se identificar a partir da sua sexualidade, tem gente que vai se identificar a partir da sua identidade racial, então você tem que valorizar tudo. Se você não fizer isso, sim, você acaba perdendo para quem? Para quem oferece um caminho mais fácil, muitas vezes, no mundo do crime, no mundo das drogas, em outras realidades que podem muitas vezes ser um caminho sem volta para aquele adolescente, para aquele jovem. Sem dúvida. Então, independente das diferenças que a gente pode ter do ponto de vista político, ideológico, etc., o poder público ele tem que valorizar boas iniciativas, abrir o leque e trabalhar com essa diversidade. E acho que a semana tem esse objetivo, por isso que quanto mais iniciativas como essa, melhor. Entende dessa maneira também, Débora? Perfeito, exatamente. Porque a gente brincava sempre, e é verdade, adolescente é que nem passarinho, eles gostam de bando. E é muito bom. E cada um faz parte da sua turma, e cada um tem aquilo que se identifica e tem que ser respeitado. E tem que ser trabalhado, como o Gustavo falou, com qualidade. Deixar que eles promovam esses encontros, com a naturalidade do jovem, respeitando, porque senão, quando o poder público não oferece ou tolhe, né, que sejam feitos, organizados pelos jovens, movimentos ou encontros, assim, nós temos a contrapartida quem está oferecendo outras coisas o tempo todo. Vai para a clandestinidade. Vai para a clandestinidade, né? Então, principalmente na área do esporte, de tudo, eu acho que quando qualquer coisa que você oferece de esporte, o jovem corre para fazer, corre para se interessar. Sempre tem muita gente querendo, né? Como música. Jovens, eles adoram. Débora, olha o potencial do skate agora, então, né? A menina Raíssa do skate, com 13 anos gente. apenas. Então, aí eu vi aquela menina, eu comecei a chorar. Minha filha fala, ai mãe, você chora? Sabe por que a gente chora? Porque eu fico pensando quantas Raíssas que nós temos perdidas por esse Brasil afora, com esse potencial, gente. E o país tem... Aqui é um celeiro de tudo quanto é coisa boa, né? E a gente fica, poxa, parece que a gente está
a gente tem aquela questão, né? Você está numa Fórmula 1 com um trator, né? Ele não vai, parece que a gente quer ver o país... O piloto é competente, mas ele não tem um meio de chegar. A gente quer, eu acho que tem que dar oportunidade, sabe? Dentro da escola também, deixar o jovem fazer... o protagonismo do Grêmio, sabe? Os Grêmios, eles promovem encontros, eles fazem, assim... eu tenho certeza que o Felipe, eu trabalhei ali no mesmo prédio do Felipe, eu via o quanto a coordenadoria corria atrás de eventos e trabalhava o tempo todo. Eu acho assim, os Grêmios, escolas agora voltando, incentivar que eles façam encontros, debates. Olha, Débora, você falou de Grêmio, né? Uhum. Eu comecei minha vida assim, política no Grêmio do Aníbal de Freitas. Tá. Então era um Grêmio super ativo, que organizava atividade cultural, esportiva, participava também das manifestações políticas estudantis. Sim. E aí eu comecei aí. Então você vê, é um potencial, né? Você tem que estimular. Está se perdendo hoje em dia, pelo que vocês estão acompanhando nas escolas? Ou ainda existe, está forte, fortalecido? Eu acho que ainda existe, sim. Eu acho que ainda existe, mas acho também que hoje também tem uma diversidade maior de formas de se organizar. Sim. Então tem gente que prefere ir para um movimento cultural X. Sim. Mas às vezes pode ser a partir do Grêmio também. Mas tem uma diversidade maior, né? Acho que o Felipe pode também... O Grêmio também ele tem muito a ver com a gestão da escola, né? Tá. Se ela estimula, né? Tem gestor, tem diretora que assim, estimula, incentiva... deixa, né? E tem outros que fazem questão de só pro forma mesmo, né? Então nós não podemos, né? A escola, eu sempre disse isso, né? Lá no conselho a gente às vezes tinha alguns embates com algumas diretoras que falavam, aqui na minha escola, eu falava, desculpa, eu não sabia que a senhora comprou a escola, que é sua. Né? Porque às vezes a gente tem que trazer a pessoa à realidade. A escola é da comunidade. Exato. Por isso que existe o conselho de escola, a APM. Mas você falou bem, né? Depende muito da gestão. Da gestão. Então, a gente porque tem se que a gestão também... reprime, aí... é difícil, né? Pode até existir o Grêmio e tal, mas é mais difícil para o jovem. É mais difícil. Agora, eu acho assim, a gestão inteligente, ela possibilita que eles façam, ela incentiva, mas ela vai cuidando do conteúdo, do que pode, do que não pode. Ela direciona de forma para que a coisa corra com qualidade, para trazer mais informação, formação, debates qualificados para os jovens, né? Então, eu acho que tem muito a ver com a gestão também. Felipe, quero que você participe desta conversa. O leque está aberto, tem muitas dificuldades e está muito teórico e na prática é complicado. Como é que você enxerga? São várias coisas que eu queria comentar, né? Estou aqui me mexendo aqui para o caminho, né? Mas primeiro sobre o que o vereador Gustavo Petro estava falando, sobre trazer o jovem, né, para próximo do serviço público e dar os caminhos para que ele possa desenvolver, né, o seu protagonismo. Vou dar um exemplo para vocês das batalhas de rima, né? Elas estavam muito em alta até um pouco antes da pandemia, estão até hoje, o pessoal tem feito online também, tudo. E é uma coisa assim, é muito simples. Eles pegam uma caixa de som, ligam, né, na tomada e começam a rimar. Isso, claro, a mais simples, né, possível. Tem outras que já tem DJ, que já são mais estruturadas e por aí vai, né? Isso pipocou na cidade como um todo, pipocou no estado de São Paulo, até no país inteiro, né? Então, assim, que é uma disputa de quem rima melhor, etc. Fizeram até uma organização nacional, né, sobre isso. E aqui em Campinas, eles tiveram vários problemas com a Guarda Municipal, né, porque era um evento, mas acabava virando o que eles chamam de fluxo, né, que é o rolê. Acabava virando rolê com bebida, algumas vezes com drogas, etc. O que a gente fez? Chamou o pessoal da organização e instruiu de como ele pode, né, transformar a Batalha de Rima num evento oficial, ou seja, com alvará, com autorização de solo público, etc. Deu todos os caminhos para eles. Legal. Desde que isso aconteceu, nunca mais a gente teve incidente com a Guarda Municipal. Sim. Porque tinha todos os documentos certinhos, etc. Então, isso é protagonismo juvenil, é se apropriar do espaço público e saber utilizar, né? Ter todas as ferramentas para poder utilizar o espaço que é deles também, né? É de todos nós. Então, assim, uma praça pública, ele pode tirar um alvará e fazer um evento lá. Inclusive, a gente estava até conversando sobre isso essa semana passada, sobre essa retomada e por aí vai, né? Sobre os grêmios estudantis, a gente tem um trabalho com eles, que é
o Juventude na Quebrada, que tem a ver também com outro assunto que eu estava dizendo, que são eventos que também a gente não está fazendo agora por conta da pandemia, mas que são eventos que a gente faz em espaços públicos nas periferias, né? São eventos culturais e esportivos. E o ponto de partida, né, para realizar esse evento é chamar o Grêmio Estudantil, né, que a gente sabe que pelo menos o Grêmio Estudantil ele está inserido naquele território, né? Pelo menos uma entidade juvenil, né, que é o Grêmio, vai estar inserida no território. Então a gente começa com o Grêmio e através do Grêmio a gente vai chamando outras entidades, outros coletivos para poder organizar o evento, né, e realizar o Juventude na Quebrada. A gente faz 1 ou 2 vezes por ano, né, sempre nas periferias e algumas vezes nas escolas. Então, quando é nas escolas, normalmente estaduais, os jovens que ficam responsáveis por fazer a programação, pensar na estrutura, ajudar no estudo, ou seja, então a gente traz os jovens junto da gente para poder organizar, né, e tudo mais. E para dar exemplo, mais uma vez, né, tinha uma escola estadual, no caso, que tinha muito problema aos finais de semana, que os alunos pulavam um muro, né, para jogar futebol. Então isso danificava o alambrado, danificava as portas do banheiro, o bebedouro, porque eles queriam usar e estava fechado, né? E aí, qual era a solução? A solução era abrir a escola de final de semana, né? Ao invés de fechar enfim, eles pularem, depois chamava a polícia, aquela coisa toda, simplesmente era confiar, né, a chave da escola no Grêmio Estudantil, o Grêmio ficava responsável, passava um funcionário, né, para acompanhar a abertura, passava um funcionário à tarde para acompanhar o fechamento, e aí nunca mais teve problema de invasão da escola, de ocupação, enfim. E não teve mais danos ao patrimônio da escola, porque a entrada estava normal, né? Então, assim, foi uma solução super simples, né? Mas que demanda aí esforço político, esforço comunitário, né? Esforço da gestão ali, entender que o jovem tem o seu papel e que pode usufruir da escola também aos fins de semana. Ótimos exemplos, né? Ótimo. Sim, exatamente. E, Felipe, queria até aproveitar a oportunidade de falar aqui no programa, que a minha ideia também é, nesse próximo período, de procurar a coordenadoria, e também nós estamos em contato com a Secretaria de Cultura, porque eu apresentei um projeto aqui na Câmara para criar galerias de arte urbana, que é um projeto inspirado, na verdade, em Lisboa, tá? Lisboa o que fez? Por conta dos grafiteiros, da arte de rua, etc., eles fizeram um raio-x da cidade, todos os espaços da cidade, e junto com os grafiteiros, os artistas de rua, eles aí criaram editais, concursos, para transformar a cidade numa galeria de arte urbana também, em vários pontos, de modo democrático. Né? Criou, inclusive, alguns espaços livres para contemplar inclusive o picho, né? Você vai dizer, mesmo assim, pode continuar tendo pichação em lugar proibido? Pode, ninguém tem o controle sobre isso. Sim. Mas se você cria programas, você vai dando mais pertencimento, né, para essas pessoas do que o direito à cidade. E vai inibindo a pichação. Exatamente. Então, eu sei que a coordenadoria já tem uma articulação em torno disso, a Secretaria de Cultura também. Então, acho que é um debate interessante para a gente fazer, que é nessa mesma perspectiva da juventude e do direito à cidade. Né? E é importante, vereador, que assim, são múltiplas as expressões de arte urbana, né? A gente tem o grafite, né, que é o maior expoente, mas isso eu descobri também há pouco tempo, né? A gente tem o lambe-lambe, que tem voltado bastante em casas. A pintura no muro, que não é em spray, mas em pincel, né? Como se fosse uma tela, usa o muro como tela. São várias, mas eu também aprendi recentemente. Isso é o lambe-lambe, não? Não, o lambe-lambe é aquele com cartaz, né? Que você cola... Tipo moldura, né? Tipo um... Daí cria-se uma arte em cima desse aglomerado de cartaz, digamos, cria-se uma arte, né? Mais recente, tem o caso ali do Centro de Convivência, uma jovem está em obras, né? Está bem avançado, inclusive, as obras ali, e uma jovem estava passando por lá e teria sofrido um assédio, né? Alguns trabalhadores da obra. E aí, como resposta, foi feita eles chamam de intervenção urbana. Então, todos aqueles tapumes dali do Centro de Convivência, eles colaram vários lambe-lambes, acho que é lambe-lambe ou lambe-lambes, agora peguei aqui, mas colaram vários deles para
assim, com mensagens realmente de combate aí ao assédio, né, enfim, contra a mulher, e então utilizou da arte urbana para fazer uma expressão, né, de uma situação real que aconteceu ali. Então, eu achei bem interessante isso, e é uma linguagem que está, né, crescendo, voltando, né, que foi muito utilizada no passado, e que está voltando com força agora, dentro aí do conceito de arte urbana, né? Então, acho que é muito louvável, vereador, esse projeto. Gostaria muito de conversar, a gente contribuir também com algumas ideias para a gente poder transformá-lo, né, numa lei e aproveitar esses espaços urbanos, né? Você Isso vê, por ajuda a exemplo, gente. tem aquele espaço perto do Mercadão, vários túneis ali e Tem tal. vários, né? Ali tá degradado. Se você organiza aquilo ali, por exemplo, você pode fazer uma galeria de arte urbana ali, Sem dúvida. com Sim, grafites sim. bonitos. Tem um monte de artista muito Sim. talentoso. Não, eu vi em uma Campinas. vez um programa de televisão que o artista, ele fazia uma arte que era maravilhosa, que era embaixo de um túnel e às vezes quando chovia, a água ela passava deste túnel, ele perdia tudo e ele ia lá e fazia de novo. Então assim, era uma forma dele utilizar a criatividade. Ele fazia uma vez, a água subia, perdia entre aspas o trabalho, a água tomava, ele ia lá fazia de novo. A gente tem no Laurão também uma arte de grafite muito Sim, interessante sim. do Nenão também. Sim. Então, este pertencimento, esta arte cultural, isso é fantástico para a cidade. Sim, e depois, como ele falou, fica uma coisa qualificada, bem feita, bonita, organizada. que inibe uma pichação sem esse contexto, né, de dar oportunidade para, por exemplo, uma competição, né, entre artistas, Sim. estimular o jovem. Porque o jovem, eles gostam muito, né, não adianta, gente, eu acho que tudo que você tenta cortar, tolher, é pior, né, eu acho que a pessoa inteligente, ela vai, como o rio, né? Ela vai a água, ela vai contornando, né? Não adianta querer bater nas pedras, contorna. E vai trazendo para a legalidade, que foi o exemplo que o Felipe E deu. essa realidade de Lisboa, o que aconteceu é que a própria iniciativa privada entrou com tudo também. Tá. Então, por exemplo, espaços privados passaram a também ceder Sim. para essa galeria de arte urbana. Então, é uma coisa, lógico. Futuramente centro de Campinas, convivência, quem sabe? Então, Campinas é uma cidade, Lisboa é outra, ninguém quer fazer a mesma realidade. Mas existe realmente uma demanda reprimida de artistas de rua, na sua maioria jovens, mas também tem gente que nem é mais jovem, Sim. e que estão procurando espaço, né? Estão procurando alternativa. Sim. Debate bom, debate interessante. Eu preciso fazer um rápido intervalo, não saia daí. A gente vai falar ainda sobre emprego, a gente vai falar sobre rede social, sobre internet, que é importante também. Tem muitos assuntos pertinentes, não saia daí que o intervalo é rapidinho. Voltamos com o Questão de Ordem. Hoje nós estamos debatendo as políticas públicas para as juventudes, no plural, porque começa com 15 anos e vai até 29, então é complexo e com uma faixa etária muito grande. A gente fala agora sobre emprego. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou agora, no mês de maio, que a taxa de desemprego entre os jovens de 14 a 17 anos chegou a 46,3%, o maior percentual da série histórica. No total, mais de 850 mil pessoas estão desempregadas. E o desemprego ele é maior para mulheres, 17,9% contra 12,2% dos homens. Gustavo e Débora, é um número alto, é um número que preocupa. Este primeiro emprego sempre foi difícil, vocês encaram dentro de uma normalidade. Como é que vocês enxergam estas estatísticas? Bom, sempre foi difícil, né? Na verdade, é o primeiro emprego que é tão importante, né? Porque ao início da vida profissional, né? A oferta nunca foi muito grande. Tá. Nunca foi, não. Eu acompanhava desde o Conselho Tutelar, a questão do jovem aprendiz, né? Mas nunca foram oferecidas a quantidade que a gente precisaria para os nossos jovens e adolescentes. Agora, com a pandemia, com a questão do fechamento de empresas, com certeza isso diminuiria
Eu até achei que fosse mais do que esse número, viu? Tá. Para ser sincera, Gabriel. Mas, e como sempre, as mulheres, né, infelizmente, continuam sendo mais afetadas nas políticas públicas de emprego. Mas Por que você acha isso das mulheres? é a concorrência ainda, né, Gabriel? E ainda a cultura machista que existe, né, no país. Ainda nós vivemos isso ainda. Não adianta a gente fugir, né, dessa realidade. Existe uma cultura machista nas empresas também, como tem em tudo, né? E por isso que a oferta prefere o menino do que a menina, né? E isso nós precisamos pensar, né, e retomar a abertura, né, dessas vagas e aumentar, ampliar, porque são oportunidades que às vezes, e isso eu vi muito no meu trabalho ali no conselho, o jovem procura, ele vai no CIE, ele vai ali, não abre uma porta aqui, não abre uma porta ali, depois de uns meses ou de um ano, aparecia uma situação ali de vulnerabilidade e risco, com já... ou questão de emprego informal em lugares perigosos, ou já no tráfico de drogas. Então, a questão do emprego nessa faixa etária dos 15, 14, 15 aos 17 anos, que muita gente fala, não, mas tem que estudar. É como o Gustavo falou, tem gente que... Bom seria, né? Eu sonho com esse dia também, que todos os jovens só comecem a trabalhar depois de qualificado, de ter concluído uma universidade, né? Mas, infelizmente, a maioria dos nossos jovens precisam trabalhar cedo para ajudar a família, né? Então, é importantíssimo que comece com emprego qualificado, com emprego profissionalizante para... Que é diferente, né? Porque o jovem aprendiz, ele está ali para aprender, ele recebe, mas ele está aprendendo. O direcionamento desse jovem é outro. E a gente vê que o resultado é sempre muito bom, né? Agora, quando ele arruma um emprego por conta, dentro desse contexto de jovem aprendiz, e nós temos muito isso, às vezes eles não são tão felizes, são explorados, né? E aí acabam saindo, e daí a gente tem muitas histórias aí. E aí, Gustavo, esse primeiro emprego, 46% desempregado, sempre foi difícil? Eu acho que sempre foi, mas realmente nós estamos vivendo a pior fase, né? Pelo menos desde que eu acompanho, assim, né? É uma tragédia mesmo. Eu acho que são vários os fatores. Existe uma crise econômica já de muito tempo. Essa crise, num determinado momento, se apresentou como solução da crise, né, a diminuição de direitos, né? Se vendeu essa ideia de que a reforma trabalhista, por exemplo, resolveria o problema da crise, porque você diminuiria os direitos e assim você geraria mais emprego. Tinha uma lógica o discurso. Não se mostrou eficiente nem para esse resultado. Aí veio a pandemia, agravou ainda mais a situação, evidentemente, do ponto de vista econômico, e o governo, a sociedade não está conseguindo reagir, como outros países estão. Muitos países resolveram induzir, vamos dizer assim, o crescimento econômico a partir da presença, inclusive, do Estado, fomentando, estimulando, recuperando os setores econômicos, né? E o Brasil, o país não está conseguindo. E qual é o problema? O problema é que, por que eu estou dizendo isso? Porque boa parte desse número elevado de desempregados entre os jovens é resultado da crise econômica. Eu não acho que é só, mas se o Brasil volta a crescer, uma parte da juventude é absolvida de novo no mercado de trabalho, né? Por isso que eu comecei o debate falando da minha contrariedade a esse projeto que foi aprovado na Câmara ontem e que foi para o Senado. Porque eu acho que isso também é um novo discurso que não vai resolver o problema e que só vai agravar a situação. Porque é aquilo que eu digo, para além de diminuir os direitos dos jovens, porque não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem nada, esse emprego vai substituir um emprego formal de quem está empregado hoje. Então, uma empresa fala, eu vou demitir meus trabalhadores aqui e vou contratar os jovens. Esse tipo de política não é correta. Porque você não pode, a pretexto de
gerar oportunidades de renda para os jovens, mesmo que não tenha vínculo empregatício, aprofundar a crise no Brasil, né? Então, aí não dá. Então, assim, o que eu acho é que a gente precisaria fazer com que a economia voltasse a crescer e aí gerando emprego para todo mundo, inclusive para os jovens. Agora, para os jovens, você pode pensar fórmulas, né? Algum incentivo fiscal para a empresa poder também contratar gente sem experiência, porque sempre é esse o discurso, né? O jovem, ele não tem ainda experiência. Nem tem como, né? E não tem como ter experiência, né? Sim. E aí a empresa fala, eu quero contratar alguém que tem experiência. Mas eu estou em busca dessa Eu experiência. estou em busca da experiência. Então, essa crise é permanente, independente da crise. É que a crise aprofunda, né? Aumenta o problema. Mas como a Débora falou, o Felipe também, a gente precisa também estimular esse programa de aprendizagem, os programas de aprendizagem. Porque é lógico, quando você fala juventude, você fala de uma fase de idade que aí a pessoa já está no mercado de trabalho direto e tal. Mas você tem a fase em que é proibido o trabalho, a não ser que seja acompanhado por uma entidade, né? Isso é muito interessante, porque eles conciliam com a educação. Sim. E isso é uma forma de não perpetuar a desigualdade e a falta de oportunidade de crescimento. Porque quando você só tem um trabalho ali infantil ou trabalho na adolescência, sem esse tipo de preocupação com a educação, você pode até falar, pô, qual o problema? O cara trabalhou criança e está super bem atualmente. Eu tenho um monte de exemplo na minha família. Não estou dizendo que isso acaba com a vida da pessoa, mas a tendência é perpetuar a desigualdade e as diferenças sociais. Pode ser que perca o controle porque também. Além da questão de abuso, de problemas de exploração. Mas, porque assim, se você tem que trabalhar desde criança, sem ter acesso à educação, eu não estou dizendo que você manter a desigualdade é indigno, não é isso. Mas você retira a oportunidade daquela pessoa ter uma condição melhor de trabalho do que o seu pai tinha, do que sua mãe tinha, num país extremamente desigual como o nosso. Sim. Então, por isso que é muito interessante esses programas, porque eles conciliam. Você trabalha, ajuda dentro de casa, mas está aprendendo. Sim. E aí pode ter uma oportunidade melhor lá na frente. Ô Felipe, a gente vê muitos jovens, né, trabalhando com entregas de alimentos, de remédios, enfim, de bicicleta, moto, a pé, e que muitas vezes ganham por entregas, e aí por isso que eles ficam várias horas trabalhando. Este é só um exemplo. Há uma preocupação para que os direitos desses jovens estejam sendo cumpridos, que tenha descanso, que tenha salário, que eles estejam protegidos? Com certeza, Gabriel. Eu queria só pegar carona na fala do vereador Gustavo Peta, porque eu também, além de estar aqui na Coordenadoria da Juventude, eu desenvolvo o papel de coordenador da Comissão do Jovem Aprendiz, do CMDCA de Campinas, né, do Conselho da Criança e do Adolescente. E lá, na Comissão do Jovem Aprendiz, a gente está, né, eufórico com essa situação do projeto de lei que o vereador Gustavo Peta mencionou, porque além, né, da retirada dos direitos dos jovens trabalhadores, do retrocesso desses direitos, enfim, naquele projeto constava também um ataque às organizações sociais que desenvolvem programas de aprendizagem, né? Acho que, se não me engano, o artigo 66. E foi suprimido na última votação, né? Ainda bem, mas para você ver o quão perverso é o projeto em si, ele carregava, né, no seu artigo 66, tirando as organizações sociais a prerrogativa de executarem programas de aprendizagem, né? Ou seja, ele deixa apenas a prerrogativa para o sistema S e para as escolas técnicas. E por que isso é perigoso? Porque, na prática, o jovem mais vulnerável, o jovem com mais defasagem de ensino, com maior dificuldade, ele é atendido pelas organizações sociais. Tanto o sistema S como as escolas técnicas. Primeiro que a escola técnica, você precisa passar num vestibulinho para entrar. Sim. E esse jovem mais vulnerável não entra, né? Uhum. Não alcança. E aí, as entidades sociais que fazem, então, essa qualificação desse jovem e o encaminhamento para o mercado de trabalho. Então, o quão perverso é o projeto de lei, né, a PEC,
que estava retirando, né, a prerrogativa das entidades de executar os programas. Então, mas como eu disse, esse artigo foi suprimido, né, na última votação, e aí, enfim, né, mas a gente está preocupado com isso. E aí, dando continuidade nesse assunto, o estado de São Paulo e em Campinas, nós temos um potencial de vagas de aprendizagem que não é plenamente atingido. Em Campinas, nós temos um potencial de 9 mil vagas, né, arredondando os números, na verdade. Nós preenchemos hoje cerca de 3 mil vagas, ou seja, nós atendemos aí um pouco menos de 30% do total hoje, né? Então, assim, a gente tem muito campo para explorar, tem muita vaga para abrir. E por que não abre? Primeiro que a empresa não quer contratar jovem, tem empresa que prefere pagar a multa, né? Porque, assim, existe uma cota mínima de contratação de aprendizes, que é regulamentada pelo governo federal, né? E chefiada aí pela Subsecretaria do Trabalho. E tem empresas que preferem pagar a multa do que contratar o jovem, porque dá trabalho, porque tem que ensinar, por isso, por aquilo outro. Então, assim, a gente precisa... E aí existe essa fiscalização, as empresas são multadas. Então, se a multa não está resolvendo, a gente precisa pensar em outras iniciativas, né? O vereador Gustavo Pietra falou, talvez incentivos fiscais, talvez ampliar essa multa, talvez conscientizar, enfim, mas outros caminhos que possam aí garantir o primeiro emprego. Sempre quando eu vou falar com jovens sobre emprego, né, eu sempre faço essa piada, não posso deixar passar, mas muitas vezes o jovem vai lá buscar, né, oportunidade de trabalho e chega na descrição da vaga, né? Tá lá, mínimo 17 anos, 10 anos de experiência em logística, 14 anos de experiência, saber polonês fluente, saber cuidar de um dinossauro, brontossauro, assim assado, né? Ou seja, são requisitos que o jovem não vai ter mesmo, porque ele está buscando a oportunidade. Exatamente. Então, assim, a gente brinca, né, com eles sobre isso, porque é de fato a realidade que eles se deparam, né? Mas cada vez mais as empresas, né, os contratantes têm exigido requisitos que vão muito além do que a gente tem hoje, né? E que são possíveis de atingir. Então, a gente precisa pensar em iniciativas para além da questão da multa, né, que já existe da cota de aprendizagem, mas que, de fato, incentive e sensibilize o empresariado de contratar esses jovens, né, os jovens aprendizes e posteriormente, os jovens que se formam no ensino superior. Tem também esse fenômeno, né, de que mais jovens, acho que está nesse mesmo estudo que o Gabriel citou, mas jovens que se formam no ensino superior e que vão trabalhar, né, em transporte por aplicativo, entrega por aplicativo, né, enfim, não conseguindo alocação na própria área, né. Então, assim, a gente precisa, de fato, repensar a disposição do mercado de trabalho, mas não é atacando direitos, não é precarizando o trabalho que a gente vai chegar lá, né? Acho que a reforma da Previdência evidenciou isso, né. Quando votada, quando colocada em pauta, ela vendeu para a sociedade, né, a informação de que melhoraria o mercado de trabalho, que geraria, né, mais economia, etc. E a gente não está vendo isso. A mesma coisa são essas reformas trabalhistas que estão sendo propostas, né? Então, assim, eu acho que o caminho não é esse e que a gente precisa, de fato, incentivar, né, a contratação de jovens e alocar esses jovens, porque isso vai trazer resultados diretos para a economia do país. Tem como mudar essa situação a curto prazo? Passa por isso? Isenção fiscal, parceria com as empresas? Olha, eu acho que o principal mesmo é você ir ampliando, né, a conscientização assim, nacional das empresas, da importância disso. Uma parte já realiza. Mas é isso, acho que tem um papel da prefeitura, tem um papel do governo do estado. Não é simples, mas a gente tem que ir pouco a pouco, né? O Ministério Público do Trabalho faz um trabalho também muito interessante nesse sentido, mas é isso que o Felipe falou, ainda tem muito preconceito, discriminação, o pessoal acha assim, o cara é muito pragmático, né? Pô, vou botar adolescente aqui na minha empresa, vai atrapalhar, e depois ainda vai ter fiscalização. Você quer alguém pronto já. Mas aqueles empresários, inclusive, acho que mais com uma visão um pouco mais aberta, podem ver nisso um potencial, inclusive, para a formação de trabalhadores mais qualificados, entendeu?
pensando em médio prazo, em longo prazo. Então, a gente tem que combater essa visão pragmática e muitas vezes limitada de uma parte do empresariado que não topa um programa como esse, que é uma obrigação e prefere até pagar a multa do que cumprir uma obrigação. É lógico, pode ter um mecanismo de aumento da multa, às vezes eu não sei qual é o valor da multa, às vezes também, se você aumenta a multa, você estimula mais ele a aderir ao programa. É preciso pensar, né? Sim. Algumas alternativas para garantir a aplicação desse programa, que é muito bom para todo mundo. É bom para o empresário que estiver bem esclarecido, para os adolescentes e para aqueles que lutam, né, pelos direitos através das entidades, né? Isso que o Felipe falou de retirar essas entidades de fazerem esse tipo de intermediação seria um absurdo, né? Ainda bem que já saiu do projeto, mas realmente um absurdo. Nós tivemos acesso ao relatório da gestão 2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, e tem um trecho que diz que após a posse do presidente Jair Bolsonaro, abro aspas, inúmeras iniciativas de retirada de direitos impactaram as políticas sociais, desfinanciamento que ameaça a permanência do Sistema Único de Assistência Social, ações cerceadoras de canais legítimos de participação democrática foram colocadas em curso na tentativa da não realização de conferências nacionais, estaduais e municipais, fecho aspas. Tem impacto ações de governo federal? Vocês acham que o foco tem que ser as ações do Estado e do município e isso se sobressai? Gustavo e Débora. Eu acho que, bom, nós teremos, né, a semana que vem, se Deus quiser, nós teremos a conferência da assistência social, inclusive, mas eu acho que é importantíssimo em todas as esferas, né, essas conferências, o debate, ocorrer e não tem como a gente voltar atrás disso e deixar de existir. Eu acho que não tem como. A assistência social, eu acho hoje, e eu acho que nesse ano ela vai ser, a conferência é mais importante do que todas que a gente já participou, porque eu tenho dito muito isso, que se tem duas áreas que o poder público vai ter que olhar desde o começo da pandemia, como agora, né, que a gente não pode dizer ainda do pós-pandemia, porque na verdade não existe ainda o pós-pandemia, mas é a área da saúde e da assistência social, que foram as duas áreas mais atacadas, né, que mais sofreram a saúde por questões óbvias, né, e a questão da vulnerabilidade, da questão social, que as famílias, principalmente as de baixa renda, né, estão com esse período todo da pandemia. Questão do desemprego, questão de falta de tudo. Então, a Conferência da Assistência Social, com certeza nós vamos tratar desse tema e temos que tratar. E, inclusive, eu tenho falado e já falei com o nosso prefeito que a questão do nosso plano plurianual tem que aumentar a porcentagem de investimento na assistência, né? 3% em época não pandêmica já era pouco para assistência social. Né? Então, agora, nesse período pandêmico, depois de 2 anos aí de tantas coisas ruins... A demanda aumentou muito, né? A demanda aumentou. Nós vimos, quem de nós não precisou ajudar uma família, ou outra com cesta básica, todo mundo precisou, né? Então, eu acho que a assistência social precisa ser olhada com muito carinho, com muita sensibilidade, se a gente quiser proteger as famílias, eu penso sempre nas crianças, nos adolescentes, de violações de direitos de todos os âmbitos, né? Então, a conferência e todas as políticas da assistência social, hoje, mais do que nunca, para mim, são extremamente importantes, extremamente necessárias para a gente ajudar as pessoas a saírem dessa situação, né, de crise. É isso, eu acho que assim, existe um problema, na minha visão, assim, é super
saudável a disputa democrática, campos políticos diferentes que pensam de forma diferente a administração pública. O problema é que você não pode nunca retroceder em alguns temas. Existem temas que são praticamente, vamos dizer assim, consensuais na sociedade. Por exemplo, num país como o nosso, em que a desigualdade é tão grande, as políticas de assistência social, elas são fundamentais para combater a miséria, a pobreza, para dar oportunidade, né? Então, quando você tem lá um processo de construção do SUAS, das conferências, tudo, o governo que entra, por mais que ele seja oposição, ele não pode entender que aquilo que foi construído até então tem que ser combatido. Não, aquilo é uma política de Estado. É uma política muito maior do que o governo X ou o governo Y. Sempre na continuidade. Tem que dar continuidade. Ele quer mudar, ele acha que tem que ter um foco mais para cá, um foco mais para lá, ampliar mais aqui. Aí faz parte do governo, da discricionalidade do governo. Mas ele não pode retroceder naquele sistema que foi sendo construído. Então, quando você me fala do relatório da Secretaria de Assistência Social, que coloca esse tema, isso gera realmente preocupação. A gente não pode retroceder nisso, então eu inclusive parabenizo a Secretaria em realizar a conferência e a gente tem que avançar, olhar para frente. E aí eu concordo com o que a vereadora falou, tem que ampliar os recursos em assistência social para o próximo período. Eu já participei de embates aqui na Câmara lutando para que aumentasse, não foi possível em diversos anos, mas agora é uma necessidade urgente, porque as entidades cofinanciadas estão recebendo praticamente a mesma coisa nos últimos 4, 5 anos. E a inflação aumentou, tudo aumentou e a demanda pelas entidades aumentou. Eu tive ontem, por exemplo, no Lar da Criança Feliz. Fiquei muito feliz porque uma emenda que eu fiz como deputado estadual permitiu que eles comprassem um veículo para poder ajudar na logística lá do Lar da Criança Feliz, que é uma entidade de décadas aqui em Campinas, uma entidade muito séria, né, com muita credibilidade. Sim. E eles estavam dizendo, né, do sufoco que eles estão passando, porque a demanda é maior, os pedidos são maiores e o recurso está finito, né? Então, eu acho que, conversando aqui com a vereadora Débora, com outros vereadores, a gente tem que fazer esse convencimento junto ao prefeito para pensar um aumento nesse próximo período, porque vai ser necessário. Eu sei que todo aumento tem que cortar de algum lugar, mas tem que encontrar um lugar para cortar, porque a assistência social vai ter que ser prioridade nesse período. O ser humano, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar primeiro nas pessoas, né? E a assistência, nós estamos trabalhando diretamente com o ser humano, com as pessoas e com as pessoas que realmente mais precisam da assistência, que o papel da assistência social é assistir aos necessitados. Sim. E hoje o número de necessitados aumentou, aumentou Quando muito. Quando você dá né? esse dado de desemprego, né, Débora? Sim, então, assim, sim. Isso aí, um monte de gente que estava empregada e que não Sim. precisava de um apoio assistencial, agora precisa, né? Exato. Que nunca recorreram, né? Antes de eu vir para cá, eu estava no conselho e ali eu pude ver, no começo da pandemia, hein? Eu estava ali no começo da pandemia, quantas famílias já estavam procurando o conselho, tirando os filhos da escola particular e levando para a escola pública. Sim. Outras famílias procurando ajuda porque perdeu o pai e a mãe, perdeu o emprego, pedindo ajuda da assistência social, tendo que sendo encaminhado para os CRAS, para os DAS, para a transferência de renda. Então, isso lá no começo da pandemia. Eu imagino hoje, né? E eu converso com as técnicas, com o pessoal da assistência social sempre. Isso tá muito maior. Então, esse olhar maior para a assistência nesse momento é fundamental. A internet é o meio de comunicação que tem mais crescido, né, Felipe? Celular tem acesso, redes sociais sendo criadas, interação aumentando. De que maneira que você tem enxergado estes movimentos? Existe programa para poder conectar principalmente o jovem que não tem condições de estar inserido neste mundo? Muito importante essa questão. Nós temos um programa próprio para isso, né? Que é o programa Juventude Conectada. Tá. Nós
através de jovens de 15 a 29 anos, né, jovens que passam a ser bolsistas do programa. A gente paga uma bolsa mensal, né, de 500 e poucos reais por mês, para que esse jovem seja facilitador da inclusão digital, ou seja, eles estão espalhados nos 5 territórios de Campinas, né, nas 5 regiões, e eles atendem a população em telecentros, que são salas de informática, né? E nesses telecentros eles ensinam a população a utilizar o computador, a utilizar a internet, né? E facilitam o acesso a serviços digitais, né? Enfim, cada vez mais os serviços têm sido digitalizados, né? Vou dar um exemplo para vocês do INSS, que deu bastante o que falar no começo da pandemia, e dá até hoje, né? Porque só faz o agendamento virtual, nem todo atendimento pode ser presencial, e a população tem muita dificuldade. Por mais que nós sejamos aí uma cidade muito rica e muito conectada, essa riqueza, essa conectividade não é para todos, não chegou para todos. E então tem muita gente que procura o Juventude Conectada, que não somente jovens, né, mas também e outras faixas etárias, para buscar uma tem condições materiais de ter o acesso à internet na sua própria casa. Então, a gente tem um número, em 2019, a gente teve 89 mil acessos no programa. E 2020 e 2021 ficou um pouco prejudicado por conta da pandemia, a gente não sabia muito bem o que fazer. Como são jovens que estão atendendo a população, num primeiro momento, em 2020, a gente optou por fechar os telecentros e preservar a saúde desses jovens, né? Hoje, já com grande parte dos nossos jovens vacinados, né? A gente já retomou as atividades coletivas, tem voltado aí as orientações, mas é uma preocupação que a gente tem. E falando no smartphone, no celular, né? O Brasil é um dos países que mais tem celular por habitante, né? A gente tem uma média aí de quase 2 celulares por habitante. Nossa. Isso implica um grande consumo, né, de aparelho celular, né, e também de necessidade, né, de conexão, seja para rede social, seja para trabalho, né? A gente, como brasileiro, consome bastante. E aí, um projeto inédito aqui, acho que até em primeira mão aqui para a Câmara e para os telespectadores, né? Em setembro a gente vai desenvolver um projeto que foi um projeto piloto que começou em 2019 e que parou na pandemia, agora vamos retomar em 2021, que é uma oficina de smartphone para pessoas idosas, né, ensinando as pessoas idosas a utilizar o smartphone. Ótimo. Então, a gente vai utilizar a estrutura dos telecentros, que são as salas de informática, né, que eu já mencionei, que tem Wi-Fi, que tem uma estrutura legal aí para atendimento, e vamos ensinar os idosos através dos jovens, né? Então, é um encontro intergeracional, né, buscando a inclusão digital também da pessoa idosa. Que as duas faixas etárias ganham, nossa, né? Nossa, muito legal, muito legal. Débora e Gustavo, essa cultura digital, né, a interação para aproximar as pessoas, realização de oficinas básicas de informática, qualificação com cursos, para quem sabe esse jovem trabalhar com tecnologia da informação, a importância de se utilizar a internet para o conhecimento e os avanços que são necessários. A gente estava falando há pouco da educação, que muitos jovens tinham dificuldades, como é que vocês veem inserido, né? Avanço de rede social, hoje em dia quase todo mundo com celular, e Twitter, TikTok, Instagram, enfim. Como é que esse jovem está inserido e os cuidados também para essas pessoas? Eu acho assim, Débora, Gabriel, Felipe, eu acho que tem duas questões, né, nesse debate. O primeiro é esse de você conseguir estimular o direito do acesso à internet, aos meios de tecnologia para todos, né? Todos viverem essa cidade conectada, né? E não só uma parte, porque isso passou a ser uma necessidade das pessoas, tanto para o trabalho, como para o lazer, como para tudo, né? Então, todo mundo tem que ter direito ao acesso, e eu acho que todas essas políticas, esse programa intergeracional é muito interessante. Aliás, cada vez mais, né, preciso pensar também em políticas públicas para os idosos, né, porque o Brasil vai passar por um processo cada vez maior, né, de envelhecimento da população. Sem dúvida. E o poder público precisa pensar também nesse segmento, que também tem as suas particularidades e também tem os seus direitos, né, e boa parte deles, desse segmento, fica muitas vezes abandonado pelas suas próprias famílias, por conta de uma situação que a gente está vivendo, tudo.
Mas voltando ao tema, então eu acho que essa é uma coisa. A outra que a gente também tem que se preocupar é sobre o uso consciente dessas ferramentas, porque esse é um problema também, né? Principalmente entre adolescentes, jovens, para todo mundo, né? Por quê? Porque isso cria dependência, isso amplia ansiedade, isso gera problemas de saúde mental, isso gera problemas de violência dentro da rede, isso chega a levar, inclusive, adolescentes a perderem as suas próprias vidas, né? Tem casos de suicídio, né? Tem casos de cyberbullying, que já é um segmento qualificado, inclusive, em lei. Então, é um problema muito sério esse também. Então, a gente tem que pensar essas duas coisas, né? Como ampliar o direito, todo mundo tem direito ao acesso, e como preparar um uso consciente. É lógico que isso depende muito também de legislação federal. Agora já tem também uma legislação sobre essa questão de privacidade. Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados que está valendo. Mas a gente pode também, pensando no segmento juventude, como trabalhar com isso, né? Porque você estava até brincando, né? O pessoal agora tem adolescente e tal, eu quero ser youtuber. Pô, você pode ser youtuber, mas vamos ser alguém que seja um youtuber. Então, vamos dizer assim, eu sou um biólogo e tenho um canal de YouTube. Sim. Exato. Não sou um youtuber que vai falar de biologia, né? Exato. Para dizer lógico que tem aspectos muito mais perigosos, né? Mas para a gente poder pensar isso de maneira mais consciente, né? Bom, primeiro amei, viu, Felipe, a ideia. Achei que genial, né? O jovem e o idoso juntos, eu acho que é um ganho para os dois, muito grande, né? E a dificuldade que o idoso tem, quem não conhece, né? Algum idoso que pediu para ajudar, né? É. Então, e gozado que eles sempre pedem para o adolescente. Na minha família, pelo menos, é assim. A minha sogra, a minha mãe, elas pediram para os netos ajudar elas a mexerem. Sim. Não foi para mim, para minhas irmãs, foi para os netos. Então, e eles ensinam, viu? Com muita facilidade, muito melhor do que a gente. E eles querem participar, isso, né? E vai ser show, viu, Felipe? Eu tenho certeza. Mas eu acho assim, como o Gustavo falou, é como tudo na vida, né? Tem o bônus e o ônus, né? Sim. Tudo é muito bom. A questão da internet entre os jovens e do acesso às redes sociais, à informação, não tem mais como fugir disso. É uma coisa que ninguém mais tem, né? Mesmo idoso. Tem coisa que só se faz por celular hoje em dia, gente. Então não tem mais como, né? Mas entre os jovens, e principalmente, aí vamos falar dos adolescentes, né, que ainda está entre a juventude, aí 15 até 17, 18 anos, né, os pais, a família tem que acompanhar, tem que orientar, tem que estar atento por conta dos crimes cibernéticos, da questão do cyberbullying, da questão do nude que eles mandam um para o outro e cai em rede. Eu acompanhei casos de ideação suicida, tentativa de suicídio por conta disso, né? Porque nós não podemos esquecer que o adolescente é uma criança grande, eles estão em desenvolvimento, mas não têm a maturidade de um adulto. E aí a gente tem que estar ali o tempo todo cuidando para que não entrem em frias, né? Mas eu acho que o acesso à informação e a qualificação deles, né? Não só questão do telefone, como também de todos os programas que eles podem e devem usar, é muito importante, porque não tem mais volta. Não tem mais volta, né? Então, qualificar, orientar, né? E acompanhar aqueles que ainda não têm idade, né? E até os adultos, que tem adulto também que faz besteira, né? A gente tem que, de vez em quando... Questão do uso exagerado que o Gustavo falou, né? Às vezes, dentro da nossa família, a gente vê que tem gente que não sai do celular. Tem que dar escuta... Você precisa parar um pouco, sai um pouco, verdade. Desliga, agora era de comer, desliga o celular, põe longe, né? No carro, né? Quanto que a gente vê, e eu estava conversando... Acidente, né? Acidente, estava conversando com o pessoal da Intec. É os principais motivos hoje. O principal motivo de acidente hoje é o celular. É o uso do celular. Então, eu acho assim, entrou no carro, eu falo para minha filha, eu faço isso, põe no porta-luva do carro o celular. Porque senão ele pisca, a sua tendência é olhar. É saber quem mandou, ele toca, você quer saber. Então, estando lá dentro, você não vai se distrair, depois ver, nada é urgente, nada é tão
né? Antigamente todo mundo viveu sem isso. Dá para esperar 10, 15 minutos. Mas acho que é isso aí. Felipe, mês que vem é discutido o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. O perfil das vítimas, a maioria, homem negro com idade entre 10 e 29 anos, segundo dados do Ministério da Saúde, avaliados entre 2017 e 2020. É um tema delicado, mas que precisa ser falado para evitarmos uma tragédia ainda maior. E aí a gente está falando de internet, ela está presente, redes sociais, haters, este cyberbullying. Atenção sempre no site que entra, com quem conversa, sobre o quê, de que maneira que este assunto é tratado. E a pandemia, ela alterou e prejudicou o trabalho de vocês? São várias questões, né? Mas eu queria começar, né, que foi falado sobre o cyberbullying e outros tipos de perigos da internet, mas existem perigos que a gente não percebe, né? E a gente se depara com ele todos os dias e a gente já vivenciou isso todos os dias, né? A internet, as redes sociais, principalmente, ela provoca algumas angústias e frustrações nas pessoas, principalmente os mais jovens, até crianças, né? Porque a gente, sempre que a gente posta alguma coisa, né, acho que é natural, né? Inclusive, né, a gente tem aqui um vereador e uma vereadora. Quando vocês postam alguma coisa no mandato de vocês, é sempre uma coisa boa, né? Alguma conquista que vocês chegaram, alguma ideia, alguma iniciativa que deu certo, né? E as coisas ruins, obviamente, a gente não posta. E aí o que acontece? A gente acaba vendo nas redes sociais somente coisas boas, né? Então, assim, pô, eu tô olhando o Facebook, o Instagram, o TikTok do fulano, pô, como ele é feliz, né? Como ele tem momentos bons, como que, né, ele se dá bem com a família, como ele parece que não briga com a namorada, com o namorado, né? E só as coisas boas. Isso provoca nas pessoas uma imensa frustração, uma imensa angústia de que, olha, pô, só minha vida que não é boa, né? Só minha vida que não é legal. Olha como é a vida do fulano, do Beltrano, do Ciclano, enfim. E aí, esse é um perigo que a gente não percebe, porque você vai ver a criança, o adolescente, o jovem vendo a rede social, parece tudo normal, parece tudo tranquilo, né? Tá assistindo uma blogueira falando de viagem, tá assistindo, né, uma influencer abrindo o pacote de recebidos, né, aquela coisa toda. E aí você não percebe que, na verdade, essa pessoa pode estar sofrendo aí uma frustração, tá tendo a autoestima baixada por estar, né, em muito contato com a rede social, né, percebendo a vida dela de uma maneira diferente do que deveria perceber. Então, essa é uma coisa que eu chamo a atenção. Sobre o Setembro Amarelo, em 2018, foi a primeira vez que a Prefeitura Municipal de Campinas institucionalizou a programação, né? Até então não havia. Enquanto coordenador de juventude, eu fiquei preocupado quando eu vi uma matéria de 2017, num grupo de uma ONG, né, que trabalha com prevenção ao suicídio, dizendo, né, e atacando a prefeitura com muita legitimidade, né, de que a prefeitura não tinha nenhuma menção, não tinha nada em relação ao Setembro Amarelo, muito embora algumas escolas, alguns CRAs já fazem isso há muito tempo, tá? A gente tem uma história muito boa para contar em alguns CRAs, que o pessoal já trabalha isso há pelo menos 8, 10 anos, né? Antes mesmo de se transformar na campanha. Mas, diante dessa matéria, eu comecei a provocar internamente aqui a secretaria para institucionalizar essa programação. Então, em 2018, a nossa secretaria, né, hoje é a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, foi quem conduziu a programação do Setembro Amarelo, ou seja, que provocou, né, os outros órgãos em pensar atividades, chamar atenção para o tema. Já em 2019 foi a Secretaria de Saúde. A gente, né, chegou ali num consenso de que seria a saúde que deveria puxar, então, e a gente ficaria nesse suporte de mobilização, né, enfim, convencimento das entidades e escolas a fazerem atividades. E aí, em 2020, vem a pandemia. Claro que hoje, 2021, a gente percebe que teria sido fundamental ter uma programação em 2020, mas por conta das questões aí da Covid, até mesmo a Secretaria de Saúde, totalmente voltada no combate e o tratamento da Covid-19, acabou, né, não fazendo aí a programação do Setembro Amarelo 2020. Mas para 2021, já tem uma programação sendo elaborada, né? E o que a gente sempre diz, né? Falar é a melhor solução. Por mais que seja um tema difícil, por mais que seja um tema
assim, duro de tratar, falar sobre ele é o melhor caminho, né? Se a gente não fala, né, aí que a situação se agrava ainda mais. Então, assim, não existe consenso, na verdade, na comunidade de pedagogos, de profissionais, de médicos, psicanalistas, né, sobre a questão, mas tudo indica que quando a gente fala, quando a gente faz uma palestra, uma sensibilização, é importante. Mas é importante também ter a continuidade disso, porque não adianta a gente provocar, por exemplo, esse debate numa escola, se a gente não vai ter um acolhimento depois, se a gente não vai ter um atendimento, né, dessa pessoa que tiver em sofrimento psíquico, né? Porque daí sim a gente agrava o problema, né? Se a gente faz ela perceber que ela está nessa situação e não dá o devido encaminhamento, aí sim a gente agravou o problema daquela pessoa. Então, assim, a gente precisa conciliar as duas coisas, né? Primeiro, falar sobre o assunto, mas também garantir que a gente vai dar um encaminhamento depois para essas pessoas. Nós já estamos chegando ao fim do nosso programa, mas quando eu estava fazendo o roteiro para essa questão de ordem, eu pensei em alguns pilares, né? Então, o tema de educação que nós estamos aqui, questão de cultura, esporte, redes sociais. E aí eu me dou um puxão de orelha porque a gente está chegando no final do programa e eu pensei, e as pessoas com deficiência? Então, assim, vocês acreditam que todas as dificuldades que nós citamos aqui, para a pessoa que tem alguma deficiência, esse sarrafo ele ainda está mais no alto, esses problemas, eles são amplificados, Débora e Gustavo? Tem nem dúvida. Tanto o emprego, né? O Felipe sabe a dificuldade que é, mesmo com o estímulo e leis que dizem que tem que dar oportunidade para o deficiente, ainda é muito difícil. Como acesso a tudo, né? A educação, as crianças que são cegas ou surdas, mudas, nesse período que foi aula online. Entendo. Então, a questão do deficiente é muito pior, é sempre muito pior. Eu tenho trabalhado muito políticas públicas para crianças e adolescentes, para pessoas com deficiência, autismo e outras deficiências, por conta disso, porque a gente sabe, eu que trabalhei ali no conselho muitos anos, a gente via a dificuldade desses pais, dos responsáveis por essas crianças, de acessar políticas públicas. Né? Então, é tudo muito mais difícil, Gabriel. Tudo muito mais difícil. Inclusive redes sociais, né? Para eles é mais difícil, né? O atendimento médico, a questão do professor especializado, do acompanhante terapêutico, tudo é muito, muito mais difícil. E também, uma coisa que eu sempre me preocupei muito e via é a questão do atendimento dessas crianças, ser cada um num lugar. Então, a mãe de uma criança com deficiência, ela não tem mais vida. Para começar, a maioria, acho que 90 e poucos % dos pais abandonam a mulher quando tem um filho com deficiência. Nossa. E depois elas ficam com o filho e com outros filhos, e com a casa, e com tudo. E aí um dia é sala de recursos num lugar, outro dia a fono é de outro lugar, a sala de recursos é no outro, a fisioterapia... Não tem uma clínica especializada que faz tudo lá. E que eu já conversei com o nosso prefeito, da gente fazer um centro de atendimento multidisciplinar, onde a criança tenha todos esses atendimentos nesse espaço, mas a mãe ou o pai ou aquele responsável também tenha, enquanto a criança está recebendo atendimento, a mãe tenha um grupo de mães, um suporte psicológico, um psiquiatra, porque elas também adoecem. Sim. Elas também adoecem. Eu não sei se vocês se lembram de uma mãe, há pouco tempo atrás, que cometeu suicídio por conta da criança, do filho, que ela não aguentou mais, com deficiência. Porque é um sofrimento muito grande por não conseguir, às vezes, você prover aquilo que o seu filho precisa para se desenvolver, para ter mais chance de suprir as necessidades desta criança. Sendo que o estatuto é muito claro, que tem direito a todas as tecnologias assistivas, próteses, órteses, medicamentos, né, para que a criança necessite para se desenvolver. E aí, Pedro, falamos sobre sarau, sobre grafite, skate, e para esse jovem deficiente conseguir chegar também, ser inserido. É como a vereadora falou, o problema fica ainda maior, né? A vulnerabilidade
aumenta muito, né? As mães, né, realmente muitas vezes precisam também deixar o mundo do trabalho para se dedicar, né, ao cuidado do seu filho, da sua filha. Então, essas dificuldades que a gente estava falando aqui, no caso das crianças com deficiência, ela só aumenta, né? Eu também recentemente fui numa escola aqui da rede municipal e a diretora estava dizendo dos problemas relacionados a essas crianças, porque dependendo do tipo de deficiência, elas ficaram aí sim excluídas de qualquer acesso à educação nesse período de pandemia e de atividade remota. Então, é um problema que tem que estar sempre sobre pauta, assim, a gente sempre tem que levar em conta ao se pensar qualquer tipo de política, inclusive a política de juventude. E aproveitando, porque vocês falaram do Setembro Amarelo, né? A gente tem que fazer essa reflexão, né? Tem gente que fala até sobre uma, não sei se tecnicamente mas de uma epidemia, né, de suicídio entre adolescentes e jovens no Brasil. E isso tem a ver com várias coisas que a gente falou aqui, né? A vereadora Débora uma hora falou assim, parece que os jovens não estão mais sonhando. E isso tem a ver com o quê? Com falta de perspectiva. Exato. Essa falta de perspectiva tem vínculo com a realidade econômica do país, tem, mas também com outros fatores, né? E depois o Felipe falou dessa situação da internet, né? Das frustrações, das angústias, né? Dos problemas de saúde mental, de depressão, por conta desse ambiente de internet que é muitas vezes tóxico, né? Para um adolescente que muitas vezes está acostumado a não enfrentar, vamos dizer assim, uma rejeição, Sim. né? Até porque vive em um ambiente de alguma forma protegido, e aí vai para o ambiente da internet, e o ambiente da internet é uma coisa difícil, né? A gente que é adulto tal... Já tem que ter uma estrutura para você. Uma estrutura para lidar com isso, né? Muitas vezes sofre e enfrenta. Imagina alguém que ainda não está bem estruturado para enfrentar essa situação, né? Então, acho que o debate foi bom aqui, né? São vários temas e os desafios são muito grandes aí para o poder público. Felipe, políticas públicas para as juventudes e essa pessoa que possui deficiência, como ela vai conseguir essa inserção? Pois é, só para responder a outra pergunta, né, de fato, sempre é uma escala, né, de dificuldades, né, quando a pessoa com deficiência tem condições socioeconômicas mais difíceis, né, a questão racial influencia, né, então se uma pessoa negra com deficiência em condições socioeconômicas desfavoráveis, né, enfim, acaba se agravando ainda mais as dificuldades, né, enfim. Mas em relação ao jovem com deficiência, né, vem novamente à tona a questão do mercado de trabalho, porque tem sido cada vez mais. Se vocês imaginam, se é difícil incluir o jovem sem deficiência no mercado de trabalho, imagina o jovem com deficiência, né? E muitas vezes a empresa inclui, mas coloca em uma função assim que não prestigia aquela pessoa, sabe? Assim, uma função que não valoriza aquela pessoa. Sim. Então, assim, é de fato uma dificuldade, né? O jovem com deficiência. No programa Juventude Conectada, que é aquele programa de inclusão digital que a gente tem as bolsas, né, para os jovens, nós temos uma cota de jovens com deficiência. Desde 2017 a gente começou a aplicar essa cota, né? E nós tivemos uma grande surpresa de uma jovem, na época com 19 anos, que tinha paralisia cerebral, né? Então ela andava de cadeira de rodas e não tinha coordenação motora nos braços, né? E a gente ficou pensando, poxa, como que essa jovem, né, vai ensinar as pessoas, como que ela vai fazer de fato a inclusão digital? E de fato a minha equipe ficou bem preocupada, né? Nós tínhamos 2 pedagogas na época e tudo, a gente conversou. Falou, vamos conversar com ela primeiro, né? E aí a gente vê o que dá para fazer. Só para resumir a história, a menina se formou em desenvolvimento de sistemas, passou agora recentemente em psicologia, e ela faz planilhas no Excel como profissional mesmo, né? Assim, literalmente com os pés, né? Então ela usa os pés para digitar e manja muito de computador, de internet, e é muito carismática, né? Então, assim, até brinco, foi uma das melhores
pessoas que a gente conviveu aqui no programa, no sentido de atendimento, de carisma, de recepção e também de conhecimento técnico, né? Porque ela fez, inclusive, a faculdade na área, né? Então, assim, o que faltou ali? Uma oportunidade, né? Que a gente conseguiu atender através do programa. Então, quantos outros jovens e outras jovens não estão esperando aí sua primeira oportunidade para poder deslanchar? Perdeu o medo e o preconceito, né, Felipe? Com certeza. Muitas vezes a gente que trabalha, né, no serviço público tem esse medo, né, de lidar com a pessoa, de falar com a pessoa. Olha, será que eu vou falar certo? Será que eu não estou, né, falando alguma coisa errada? Mas o segredo é conversar e buscar informações, né? Hoje a gente está na era das informações e é tudo muito fácil, né? Prático, na palma da mão a gente consegue. Então, assim, o diálogo é mais do que necessário, né? É fundamental nesse quadro. Felipe Gonçalves, coordenador de políticas públicas da Juventude aqui de Campinas, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui no Questão de Ordem. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a falar sobre o assunto que é bastante extenso e fica aberto aí para suas considerações finais. Ao Gabriel, a toda a equipe da TV Câmara, meu muito obrigado. A vereadora Débora Palermo, o vereador Gustavo Peta, saibam que a gente está sempre à disposição aqui na Coordenadoria da Juventude, no Conselho Municipal da Juventude, e dizer que foi uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse trabalho que a gente realiza, compartilhando desse debate que está colocado na sociedade, né? E aproveitar para divulgar, a gente lançou ainda essa semana, né, um podcast do Conselho da Juventude chamado Papo Reto. Ele está disponível no YouTube, porque ele é um podcast em vídeo, na verdade, né? Tá. Então, o canal do Conselho Municipal da Juventude de Campinas é o canal Papo Reto, né? Lá a gente fala sobre mercado de trabalho, sobre meio ambiente, diversidades, enfim, né? Todo o trabalho aí do Conselho está sendo divulgado lá nesse canal. Um abraço a todas e todos e obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, então, o podcast Papo Reto, então, para você poder acompanhar também. Débora Palermo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, também agradeço a disponibilidade do seu tempo, todo o debate que foi realizado aqui. Já fica o convite para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar e as suas considerações finais. Gabriel, eu que agradeço mais uma vez. É sempre muito bom falar, né, de políticas públicas, principalmente nessa área da adolescente e juventude, né? Mas agradeço o convite, agradeço a presença do Felipe. Sempre muito bom dialogar com o Felipe. A gente trabalhou muito tempo ali pertinho, né? O Felipe é muito dedicado. Tenho certeza que a nossa juventude está em boas mãos, né, Felipe? E a gente coloca o mandato também na disposição. Eu vou convidá-lo para estar fazendo uma reunião da Comissão da Criança e Adolescente, falando sobre políticas públicas da juventude, né? Para a gente poder avançar aí nesse tema. Agradecer a companhia do meu colega Gustavo Peta, pessoal da TV Câmara e o público que nos assiste, né? E deixar um recado, né, para os nossos jovens, nossos adolescentes, né? Eles são muito importantes e a questão de eles têm que deixar de se comparar e de achar que tudo que vê na internet é real, né? Eu brinco esses dias conversando com uma adolescente, ela estava questionando o negócio da internet, vendo... E aí eu acho que é isso que às vezes falta, esse diálogo, né? E eu comecei a conversar com ela, mas escuta, quando você posta na internet, o que você posta? Avalia pela sua internet. Aquilo não é a realidade, né? Não é, ali a gente só posta, como o Felipe falou, coisas boas. Então eu acho que o diálogo dos pais e de nós adultos, né, com os adolescentes, com as crianças, é muito importante, né? Principalmente na prevenção da ideação suicida, do suicídio. Nós nunca tivemos tantas crianças se automutilando, com ideação suicida, com tentativa de suicídio, como nós temos hoje. E eu acho que aquilo que o Felipe falou é a realidade. Nós temos que falar, conversar sobre o tema, ter diálogo com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Esse é o recado para todos aí. Muito obrigada a todos. Nós aqui agradecemos o vereador Gustavo Peta, presidente da Comissão de Educação e Esporte da Câmara. Também agradeço a disponibilidade do seu tempo aqui com Questão de Ordem. Já fica o convite para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar e todas as informações que foram passadas aqui. Eu que agradeço, Gabriel, toda a equipe da TV Câmara,
cumprimentar o Felipe, cumprimentar a vereadora Débora Palermo. Acho que o debate foi bem interessante. A gente realmente tem que ir procurando, né, construir essas políticas públicas voltadas para a juventude, com a participação da juventude, pensando o Estado como algo que possa induzir e criar as condições para que todos possam ter direitos, acesso aos diversos direitos fundamentais, né, como educação, cultura, esporte, lazer, acesso à informação, internet. Então, acho que o debate foi bem bacana e a gente vai continuar aqui o nosso trabalho, dialogando com o Poder Executivo, com os demais vereadores nessa perspectiva. Muito obrigado. Eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído, né, com este tema na questão das políticas públicas para a juventude de 15 a 29 anos. Então você viu aí que é uma faixa etária muito grande e que nós temos grandes desafios pela frente. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau.